Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas, fiel. Vamos falar sobre CBF, ou seja, CBF e Flamengo, a união dos dois, o casamento dos dois, porque a CBF trocou as datas da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e também entre Atlético Mineiro e Vasco, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, fiel, já passamos dos 31 mil inscritos. Por favor, não se esqueçam de deixar também o seu like, que este like é importante para a plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos. Posso contar com sua colaboração? Posso contar com seu like? Posso contar com sua inscrição? Em contrapartida, eu respondo todos os comentários de vocês, sem nenhuma exceção. Quem me acompanha no meu canal sabe que neste canal eu não deixo ninguém no vácuo. Pode comentar que eu vou responder, certo, fiel? Chega de enrolação, vamos falar sobre Corinthians, porque eu tô por aqui, cara. Eu tô por aqui com essa CBF, eu tô por aqui com esse Flamengo. Por que que toda vez o Flamengo é beneficiado pela CBF? O Flamengo é beneficiado pelo VAR, o Flamengo é beneficiado por todas as decisões que a CBF toma e agora simplesmente num sábado às 9h30 da noite a CBF decidiu alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil por conta da convocação da seleção brasileira. Para quem não está entendendo, fiel, no segundo jogo entre Corinthians e Flamengo, que será decidido dentro da Neoquímica Arena, o Flamengo teria aí de 8 a 9 atletas convocados para suas seleções, em seleções do Uruguai, seleções do Chile, seleção brasileira, em que desfalcaria o Flamengo. E o Corinthians seria beneficiado com esta data por conta das convocações. Mas calma, vamos explicar para vocês por detalhes, tá? Nenhum clube até hoje foi beneficiado dessa seguinte forma. Quando, infelizmente, a data coincide da convocação da seleção, os outros times que já passaram por isso se fuderam, porque as datas nunca foram alteradas, mas quando é para o Flamengo, opa, vamos alterar. O Corinthians não tem nada a ver com isso, o Corinthians não tem nada a ver com as datas que a própria CBF divulgou bem antes de saber quem ia para a semifinal, quem teria chance de chegar na final, e todos os clubes assinaram aceitando. E agora a CBF decide do nada alterar a data para ajudar o Flamengo e prejudicar o Corinthians, porque o Corinthians está em 3 competições, diferente do Flamengo, que está apenas na Copa do Brasil e no Brasileiro. Aí altera a data, aí o Corinthians, se a gente for pensar, dependendo como tiver a nossa situação no Brasileiro até lá, o Corinthians tem que entrar com o Flamengo, com o time reserva, para priorizar o Brasileirão. Simplesmente isso. Porque se o Corinthians não entra com reserva na Copa do Brasil, o Corinthians fica com jogos muito perto um do outro para disputar o Brasileirão, que hoje é a nossa prioridade para se manter na primeira divisão. Então, essa bosta desse Flamengo, essa CBF vagabunda, essa CBF, cara, eu tenho que medir as palavras para respeitar a plataforma aqui e o público que me segue, mas é um lixo de organização é essa CBF. Tudo que eles fazem para ajudar o Flamengo. Tudo que eles fazem é para ajudar o Flamengo. O Corinthians foi seriamente prejudicado. O Corinthians e também o Vasco. Mas o Vasco ainda, porque o Atlético Mineiro também tem vários jogadores convocados, mas o Vasco ainda está no meio de tabela de Brasileirão. O Vasco não corre risco de rebaixamento. Gente, o Corinthians está brigando para não cair. É diferente do Vasco. Então a gente será obrigado a colocar time reserva, porque vocês lembram daí dos confrontos da Sul-Americana, em que muitos jogos Rodrigo Garro não jogava, outros atletas não jogavam, considerados titulares, porque o Ramon Dias está poupando o que se tem de melhor para jogar o Brasileiro, que é prioridade, onde o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento. Diferentemente aí do Vasco, que já está no meio de tabela. Então o Corinthians foi altamente prejudicado pela decisão da CBF, pela decisão dessa cachorrada que é essa porcaria de CBF. Então prejudica o Corinthians
imensamente com a troca de datas, tá, fiel? O que cabe o Corinthians fazer? O presidente do Vasco já divulgou uma nota de repúdio esculachando a CBF. Esperamos a manifestação do Augusto Melo. Não vai entrar em campo? Vai divulgar uma nota? Não vai virar nada divulgar nota. Eles vão pegar a nota e vão rir da cara do Corinthians. Eles vão ler a nota e vai rir. Porque nada se faz. Nada se faz. O Flamengo é sempre beneficiado. Até quando os clubes brasileiros vão aceitar o Flamengo continuar sendo beneficiado e nós não vamos falar nada. E nós não vamos fazer nada. Essa vagabunda dessa CBF não deixou o Corinthians escrever o Memphis Depay por causa de 3 horas de atraso. 3 horas de atraso. Ela não deixou o Corinthians escrever a nossa maior contratação do ano. Mesmo que ele não esteja futebolisticamente voando de momento, mas é a nossa maior contratação. E eles não deixaram o Corinthians escrever o atleta por conta de 3 horas de diferença. 3 horas de diferença. Ó, não vamos escrever, porque se fizer para vocês, tem que fazer para todos. Esta foi a desculpa da CBF. E agora, com a alteração de data, tudo bem. Aí não tem desculpa. Porque faz pro Flamengo hoje, e eu duvido, repito, duvido se amanhã um clube requerer uma troca de datas por conta de convocação, se eles vão realizar. Nunca que eles vão realizar. Porque eles só beneficiam o Flamengo. É o Flamídia, é o Flamerda, é o Flamengo. É o Varmengo. Porque o clube beneficiado por essa CBF, o clube que é beneficiado por questões de VAR, tudo apita a favor do Flamengo, todo juiz apita a favor do Flamengo, escalaram o Wilton Pereira Santos para a semifinal entre Corinthians e Flamengo, um cara que o Flamengo já processou por cometer erros contra o Flamengo, mas corintianeiro, isso é bom. Não é, isso é errado, fiel. Por quê? O cara já entra em campo com medo. O cara fala, se eu errar contra o Flamengo, eles vão me processar e vão me afastar de novo, porque o Wilton Pereira Santos foi afastado por conta de um jogo do Flamengo que ele apitou e cometeu alguns erros. Ele foi afastado pela CBF. Aí a CBF pega o cara que estava afastado, que teve erros contra o Flamengo, e coloca no jogo do Corinthians. A cabeça do cara tá como? Cara, se eu errar contra o Flamengo de novo, eles vão me processar de novo e vai me afastar de novo. É isso, o árbitro já entra com medo na partida. Cara, qualquer lance de dúvida, qualquer lance polêmico, ele vai apitar a favor do Flamengo. Quanto vocês querem apostar comigo? Quanto vocês querem apostar comigo? Porque ele sabe que se errar, o Flamengo é beneficiado pela CBF e ele será afastado de novo, como foi antes. Então tem problema de árbitro, tem problema de data que covardemente a CBF fez isso. Corintianeiro, calma, vocês estão com medo aí do Flamengo jogar contra o Corinthians com o time reserva? Que medo caralho, velho! O Corinthians jogou contra o Flamengo dentro da Neoquímica Arena com os titularzinhos e a gente bateu lá. A gente bateu lá dentro, que o Flamengo não viu nem a cor da bola. Nem a cor da bola. A questão não é essa. Corinthians pode classificar, pode ganhar no Rio, pode ganhar aqui e vamos ganhar, tá? E vamos ganhar. Vamos jogar aí. Cara, é sangue no olho agora e tapa na orelha. É sangue no olho e tapa na orelha, tá? Agora a gente vai entrar com sangue no olho contra esse Flamerda, contra esse Varmerda, que é esse Flamengo. Porque o time beneficiado do caralho, que é esse Flamengo, cara. A gente tá por aqui. A gente não aguenta mais ver o Flamengo ser tanto beneficiado desse jeito. É qualquer chorinha a CBF muda a data. É qualquer chorinha a CBF afasta o juiz. É qualquer motivo para a CBF tem para beneficiar o Flamengo. E ela quer salvar o ano do Flamengo, né? Porque o Flamengo, horrivelmente na Libertadores, foi eliminado pelo Peñarol. Não tá jogando nada. Tá jogando nada. Nem sei se o Tite foi mandado embora. Se não foi, tá quase. Tá jogando nada. Aí eles querem salvar o ano do Flamengo. Não. O Flamengo não vai jogar sem todos os seus titulares, não. Vamos deixar todos os titulares à disposição. Vamos pôr um árbitro que já afastamos para ele ficar com medo da partida entre Corinthians e Flamengo. Então, o time beneficiado que é esse Flamengo, ninguém aguenta mais, cara. Já estamos por aqui. E como eu disse, não é questão se vai perder, se vai ganhar. Ah, tá com medo de jogar com o Flamengo com o time titular? Não é a questão de jogar contra o Flamengo com o time titular. Como eu disse, a gente bateu no Flamengo com o time titular dentro da Neoquímica Arena. Tá? E eu acredito que o Corinthians joga de igual para igual com o Flamengo
mesmo com os titulares. A questão é que o Corinthians não tem culpa do que aconteceu. Assim como no passado, outros clubes não tiveram culpa, outros clubes requeriram alteração de data e a CBF não alterou. Mas como agora é com o Flamengo, ela altera tudo. O Corinthians não tem culpa e o Corinthians está sendo prejudicado. Não é só a questão da Copa do Brasil, a questão é do brasileiro. Porque o Corinthians está brigando para não cair do brasileiro. Aí agora como que a gente vai lá jogar o brasileiro, jogar a Copa do Brasil com todos os nossos titulares, sendo que 2 dias depois tem brasileiro? Ou no máximo 3 dias depois tem brasileiro. Aí o Ramon Dias vai poupar para disputar o brasileiro? Aí quem joga com os reservas é o Corinthians. E o Corinthians também teria as alterações. E fora, fiel, detalhe importante, o Flamengo tá lá em cima no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá no meio de tabela, não cai mais. E o Corinthians que terá jogadores convocados para suas seleções? Vai alterar a data também? Porque vai prejudicar a gente no brasileiro. E o José Martínez? E o André Carrilho? E o Romero que está jogando muito pode ser convocado? E o Garro que pode ser convocado? A gente não sabe. Mas vamos colocar os certos. José Martínez, André Carrilho, Romero, Félix Torres. Todos esses estão convocados. Todos esses já estão fora do brasileiro, porque foram convocados. Então quer dizer, a CBF antecipou, fiel, prestem atenção, a CBF antecipou a rodada dos brasileiros, perto da data de convocação FIFA. Ou seja, os jogadores do Corinthians que forem convocados não poderá atuar no brasileiro. André Carrilho não vai atuar no brasileiro, Félix Torres não vai atuar no brasileiro, Romero não vai atuar no brasileiro. Se o Garro for convocado, não vai atuar no brasileiro, porque eles terão suas convocações, porque os jogos do brasileiro foram antecipados. Vocês entendem agora o porquê que o Corinthians está sendo tão prejudicado nessa questão da CBF? Ela fez a pior cagada possível. Ele jogou na mão do Corinthians uma bomba, porque o Corinthians já tá com uma bomba na mão, né? O Corinthians já tá aí brigando para não cair. Tem um jogo super difícil hoje, que é o São Paulo. Aí pega uma bomba na mão do Corinthians e fala, Corinthians, se vira aí, eu quero é livrar o Flamengo. Eu vou antecipar os jogos do brasileiro, certo? Ah, mas tem convocação FIFA? Se vira aí. Você não é o Flamengo, se fosse o Flamengo eu dava um jeito. E vou conseguir alterar a data para o Flamengo jogar com seu time titular diante do Corinthians. É isso que a CBF fez com o Corinthians. Deu uma bomba no peito do Corinthians e falou, se vira aí. Só que CBF, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sem campeonato brasileiro, sem Corinthians não tem campeonato brasileiro. Sem Corinthians nas competições, a competição fica morta. Até porque quando o Corinthians caiu para a segunda divisão em 2007, o campeonato ficou um lixo. Porque é o Corinthians que move os campeonatos. É o Corinthians que dá audiência. É o Corinthians que gera os campeonatos. Sem Corinthians não tem campeonato. Sem Corinthians os campeonatos ficam uma bosta. E se eu fosse o Augusto Melo, representando essa instituição aqui, este clube aqui, eu não entrava em campo. Manchava a porra do campeonato, tá nem aí. Manchava o campeonato, olha, não entra em campo, pronto, acabou. Se eu fosse o Corinthians, eu faria isso, que aí eu queria ver onde vocês iam pôr a cara. Ah, deixa o Flamengo passar pro final, WO, não entrava em campo. Para essa CBF aprender a respeitar que tem clubes, tem que ser tratados da mesma maneira do que outros clubes. Não pode ter clube beneficiado pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol, Flamengo, que é o nome da CBF. Deveria chamar CBFF, Confederação Brasileira de Futebol Flamengo. Isso que deveria chamar essa CBF ridícula que vem prejudicar o Corinthians aí por conta de datas que ela mesma escolheu. Ela escolheu as datas lá atrás, todos os clubes concordaram, todos os clubes assinaram, mas agora vamos proteger o Flamengo e vamos foder o Corinthians. É isso o pensamento da CBF. Só que o Corinthians é muito maior, tá, meu irmão? O Corinthians é 1000 vezes maior que o Flamengo. Coloca isso na sua cabeça, tá? Vamos ganhar na Copa do Brasil com titular e reserva e não vamos cair no brasileiro, independente do que essa CBF faz. Mas se quiser brigar por vias, vamos dizer assim, normais, é o Augusto Melo escreveu um texto ridicularizando a CBF e não entrar em campo. Eu acho que isso seria a melhor maneira, a melhor forma de protestar contra a CBFF, Confederação Brasileira de Futebol Flamengo. Eu acho que essa seria a melhor maneira. Cara, eu tô puto, tô nervoso, já tava feliz aqui
aguardando o clássico aqui, concentrado já para ter uma tarde de domingo gostosa, para ter uma tarde de domingo legal, tá, fiel? Mas a gente já entra pro clássico aí de cabeça quente. Então, fiel, comentem aí, por favor. Eu vou responder todos os seus comentários, tá, fiel? Pode comentar à vontade, que nesse canal aqui eu respondo todos os comentários, sem nenhuma exceção. Neste canal você não fica no vácuo. Comentem, deixe seu like, se inscreva e meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!